Amados irmãos, amados jovens, é um privilégio estar aqui na noite da juventude. Há uma diferença entre nós. Vocês são jovens agora. Eu sou jovem há muito mais tempo. Eu conheci 4 tipos de jovens. Os jovens meus contemporâneos, meus coetâneos, isto é, tenho a mesma idade. Eu conheci os meus filhos, jovens. Eu conheci a geração dos meus netos, jovens. E agora conheço a geração dos meus bisnetos, jovens. São 17. Meus irmãos, como eu devo a Deus e à igreja a bênção que constituíram para mim. Eu me converti com 15 anos, ainda que educado num lar evangélico, minha mãe crente. Eu me converti na primeira igreja batista de Marechal Hermes, do Rio de Janeiro. Não sei quem conhece o Rio de Janeiro e conhece Marechal Hermes. Pois bem, no dia do meu batismo, há 73 anos, de 18 de junho de 1950, fomos batizados uns 15, descemos para receber o certificado de batismo. Veio um irmão, a mim me abraçou e aos outros também, e me disse: Merlande, o irmão pertencerá à União de Mocidade. Veio em seguida um outro irmão e disse: o irmão vai pertencer ao meu grupo na mocidade, ao grupo Hermon, porque os grupos da igreja eram 50 jovens, então cada grupo tinha o nome de um monte, Hermon, Sinai, etc., Tabor. E tem uma tarefa para o irmão, eu ali na frente. O irmão vai apresentar domingo a biografia de Salomão. Vocês sabem o que eu fiz? É apavorante. Eu sei que a história de Salomão está na Bíblia, mas uma biografia, eu fiquei um tanto assustado. Eu falei ao pastor: pastor, recebi um convite para domingo apresentar a biografia de Salomão. Eu sei que a história de Salomão está lá no livro de Samuel, Reis, Crônicas. Há muita coisa sobre Salomão, mas há coisas demais. Eu quero algo resumido. Eu não podia, ainda não havia inteligência artificial, a IA. Eu não podia fazer uma pergunta ao Google. Então, não havia o Google. Então, eu pedi ao pastor: pode me ajudar, pastor? Posso. Ele me prestou um dicionário. Nunca me esqueço, dicionário de John Davis, dicionário da Bíblia. Eu procurei lá a biografia de Salomão, conferi as passagens bíblicas, escrevi numa folha de papel ao maço. Domingo, estava lá, o meu grupo se reunia no templo, um grupo grande. Eu segurei a mesa com a mão direita e a folha de papel com a mão esquerda. E comecei, e abalou assim mesmo. Salomão, também chamado Jedidiá, você sabia disso? O nome de Salomão, Jedidiá. Gente, eu contei a história de Salomão. A história de Salomão inspirou-me tanto, que eu tive como lema da minha vida, de Eclesiastes 12:1, de Salomão, vamos dizer juntos: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os tempos, os anos, e vem os tempos, e aí vem a velhice. Gente, vem os maus tempos. Eu pensei, eu tenho de construir a minha vida obedecendo a este ensino. Comecei a servir ao Senhor na igreja. Eu fui convidado a ensinar uma lição, porque era uma escola em que aprendia a fazer fazendo, a União de Mocidade. Eu logo aprendi a pregar. Eu era gago, mas aprendi a pregar. E quando a gente é gago e prega, não fica gago. A gente abre bem a boca. Essa é uma das formas
de acabar com a gaguez, ou gagueira. Bem, eu ia pregar ao ar livre, e todo domingo com a juventude. Meus irmãos, me envolvi com a juventude de minha igreja. Hoje todos são octogenários, nonogenários, mas todos serviram ao Senhor e construímos uma vida abençoada. Meus irmãos, jovens que aqui estão, adolescentes, construam o seu amanhã, porque vocês serão eu amanhã. Agora, para que vocês sejam felizes como eu sou, modéstia à parte, esperto como eu sou, vocês precisam de seguir o mesmo caminho que eu segui. Amar o Senhor, servir a Jesus de todo o coração, manter uma vida de inteira dedicação ao Senhor, aprender tudo possível na igreja, porque a igreja é o melhor lugar do mundo. O único lugar do mundo hoje que fala bem da família, do casamento, é a igreja. Não é a universidade, a não ser a universidade cristã. Mas hoje a família está sendo destruída, o amor é líquido, como diz Bauman. Então, não há solidez dos sentimentos, dos compromissos. A igreja é uma bênção. Meus irmãos, logo havia uma associação de jovens chamada Associação Vesper, com igrejas daquela região, e me elegeram presidente. Só que a presença de pastores nas reuniões era pequena. Eu digo, eu sei o que eu vou fazer. Eu visitei todos os pastores e mostrei a eles a importância de apoiarem sua mocidade, sua juventude. E olha, as reuniões da Associação Vesper passaram a ter dezenas de pastores. Que coisa linda era aquilo. Trabalhei com a Juventude Batista Carioca, a MBC. Fui redator do jornal O Crisol. Em 1960, eu editei o Crisol em 2 línguas, inglês e português, porque houve o Congresso da Aliança Batista Mundial do Rio de Janeiro, estávamos nós. Meus irmãos, que bênção é a igreja e que bênção é a juventude. A Aliança Batista Mundial, vocês sabem, é a organização que congrega os batistas do mundo inteiro. Pois bem, de 5 em 5 anos, há um congresso da Aliança Batista Mundial. Eu assisti o de 60, no Rio de Janeiro, de 65 em Los Angeles, de 70 em Tóquio, de 75 em Los Angeles, outra vez. Assisti congresso na Coreia, mas em todos os congressos havia a Noite da Juventude. Por exemplo, no congresso em Miami, em 1965, havia a Noite da Juventude, com essa noite aqui. Ia pregar, sabe quem? Martin Luther King Jr., grande pregador, prêmio Nobel da Paz. Só que ele não podia. Foi um pregador também de cor, grande pregador. Ele contou uma coisa interessante. Ele disse, olha gente, nós precisamos de entender que a igreja é uma família. Eu sou lavrador, eu sou lá do interior do Texas. Meu avô arava a terra com arado puxado por animais, arado de tração animal. Ele punha 2 animais para puxar o arado, um velho e um novo. Ele explicou, o novo torna mais profundos os sulcos do arado, e o velho torna mais retas esses sulcos, porque conhece o caminho. Então nós precisamos da força do jovem, do idealismo do jovem e da experiência do adulto. Vocês não imaginam como eu gostava dos idosos. Eu conversava com os diáconos idosos. Eu olhava para o cabelo deles branquinho, eu digo, meu Deus, dá-me o privilégio de ter cabelos brancos.
Eu achava bonito demais. E Deus me permitiu. Eles não caíram. Eles não ficaram esquisitos. Eu tenho de cortar de 2 em 2 meses. E embranqueceram. Não me venham vender produto para, digamos, tornar os meus cabelos com a cor natural. Cor natural é esta aqui. Quero ter cabelos brancos. Quero ter meus netos e bisnetos ao redor de mim. Quero compartilhar a minha fé. Quero falar do amor de Deus. E, meus irmãos, eu amo a juventude. Eu amo a juventude e eu acredito na juventude. Da juventude que ama Jesus, que se compromete com Ele, que serve a Ele. Eu tenho notado que os jovens gostam muito de cantar. Eu vejo que alguns cânticos têm muito conteúdo, outros quase nada. Alguns constituem repetições, verdadeiros mantras. Mas há hinos, há músicas em nossos hinários, que são verdadeiros compêndios de teologia e de ética. Porque os hinos, por exemplo, do cantor cristão, são assim. Eles apresentam determinada doutrina e depois a aplicação dela. Os hinos nos chamam a trabalhar. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Coisa linda. Mas hoje é bom estar aqui. É bom estar na casa. É bom, lógico que é bom. Mas temos que sair daqui. A gente se ajunta para se espalhar. A igreja será igreja amanhã, na diáspora, espalhando-se por esta cidade, espalhando-se depois, aliás, amanhã não, segunda-feira. Eu pensei que fosse domingo hoje. Na segunda-feira, todos estaremos espalhados por esse estado inteiro. Aí que seremos igreja, porque levaremos o nome de Jesus, o testemunho do Senhor. Meus irmãos, como é bom ser jovem crente, manter o corpo limpo, a alma limpa, a liberdade dos vícios. Como é bom poder ter uma vida assim, é uma vida que abençoa os outros, que encanta os outros. Eu fazia a Escola Superior de Guerra em 1981, e visitamos o palácio do governo de Mato Grosso do Sul. Um palácio lindíssimo, um dos mais lindos do Brasil. E serviram então uísque, bebidas finas. Eu disse, muito obrigado. Se o senhor tiver um Guaraná, preferentemente Antártica, por razões óbvias. Quem ouviu, entenda. Os jovens não entendem, não. Não sabem que é no Parque Antártica que está o Palmeiras. Então, bem, eles bebiam e eu recebi um Guaraná, comecei a beber. Os colegas me rodearam. Pastor, eu era conhecido, meu nome de guerra era Pastor Irlande. Pastor Irlande, os senhores não bebem, a igreja proíbe. Bem, não é bem assim. É que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso poluí-lo, não devo poluí-lo, nem com o álcool, nem com a droga, nem com o fumo, que é droga também. Eu devo mantê-lo puro, limpo, para a glória de Deus, porque ele é templo do Espírito, e o Espírito não aceita impureza. Hoje, infelizmente, falo você baixinhos, há crentes que têm barzinhos em casa, mas não é de nossa teologia e ética bebida alcoólica. Não é de nossa prática. Nós mantemos o nosso corpo limpo, um corpo são, para a mente sã e para a glória de Deus. Mas hoje quero falar sobre um cântico. Na primeira igreja batista de São Paulo, que eu pastoreei por 27 anos, nós tínhamos a prática de adotar um hino por mês. Seja um hino do cantor cristão, ou hinário para o culto cristão, seja um hino especial, mas era o hino do mês. Cantávamos pelo menos uma vez no domingo, para o povo aprender bastante. Bem, no fim do ano, tínhamos cantado 12 hinos. Em janeiro e fevereiro, eu pregava sobre a teologia de nossos hinos,
Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa era aquele período. Porque nós geralmente cantamos sem pensar. Nós cantamos automaticamente. Não pensamos no peso das palavras. Alguém fala do Calvário rindo, quando devia falar chorando. Porque foi lá que Jesus morreu. Então, os nossos hinos têm mensagem. E eu quero escolher um cântico, que não é um hino do cantor cristão, nem um hino do inário para o culto cristão, nem um hino da harpa cristã. É uma música especial de uma cantora que não é batista, é assembleiana. E eu vamos estudar esse hino, a teologia de uma bela canção. É a mensagem desta noite. Não vamos cantar a canção agora, vamos cantar no fim. Mas vejam quantos textos bíblicos essa canção cobre, essa canção lembra, essa canção ressalta, essa canção aviva em nossa mente, em nosso coração. Eu passei o pessoal da mídia os textos, e eu vou então pedir que os textos sejam reproduzidos, e eu vou dividir o auditório em homens e mulheres, em jovens rapazes e adolescentes, e jovens moças e adolescentes. Então, vejam lá o primeiro texto. Vejam só o Salmo 139. Que primor este salmo. Eu vou pedir aos homens que leiam este versículo. Por favor, leiam forte, hein? Forte. Reparem aí a onisciência de Deus. O único que conhece o coração é Deus. Então, sonda. Quando nós sondamos, vamos ao fundo do ser. Eu trabalhei na Petrobras, departamento de exploração. Eu sei o que é exploração de petróleo. Começa com a visão aérea, a aerofotogrametria. Depois a geologia de superfície. Depois a penetração de uma sonda, estrondos lá debaixo da terra, a geofísica. Depois desce a sonda de exploração. E a sonda vai descendo até chegar ao poço. E quando jorra petróleo, a gente salta de alegria. Era assim na Petrobras, em 1957 e 63, quando eu saí. Meus irmãos, Deus sonda. Deus precisa nos mostrar quem somos. O homem, diz André Maurois, é uma procissão de fantasmas. Nós não nos conhecemos. Você não se conhece. Só Deus conhece você. Deus conhece seus pontos fortes. Deus conhece seus pontos fracos, a sua fraqueza. Talvez os seus hábitos de mentir, de dissimular. Deus conhece. Então veja que oração linda. Sonda-me, Senhor, e conhece. Não é conheces, conhece. É o imperativo. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu não quero seguir o caminho mau, caminho errado. Eu quero seguir o caminho eterno, o caminho da tua vontade. Não é lindo este hino? Mas para que o salmista pede isso? Pede isso para que o coração seja esvaziado do mal e seja preenchido do bem, preenchido do próprio Senhor. Vamos ver o texto seguinte, e agora serão as mulheres que vão ler, o Salmo 51, 7. Salmo 51, 7. Podem ler. Este é o desejo de pureza, o desejo de ser purificado. O sopo era uma erva com que se borrifava, com que se limpava. Então, sonda, meu Deus,
Agora, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Coloque-se sempre nas mãos de Deus para ser lavado por Ele, para que o seu Espírito purifique o seu coração. Você tem tantas tentações, aí estão as mídias eletrônicas, aí estão recursos, o diabo fala com você o dia inteiro. E é preciso que você abra o coração para ouvir a voz de Deus. Deus quer purificar a sua mente, o seu coração. Há um texto que creio não vai comparecer em nosso repertório, mas que eu quero lembrar. O que Paulo escreve aos Romanos. Rogo-vos, portanto, não é isso? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, não morto como os animais do Antigo Testamento, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo. Isto é, não vos deixeis caber na forma deste mundo, no esquema deste mundo, na ética deste mundo, ou na ausência dela. Não vos deixeis caber nas estruturas deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Olha, é a mente. Mente vazia, oficina do diabo. Mente cheia da palavra, é oficina da graça. Para que experimenteis qual seja a boa, santa e agradável vontade de Deus. Então, esse desejo de purificação que o jovem precisa manifestar a Deus. O jovem deve orar a Deus, deve buscar a Deus, porque há tantos apelos para a sujeira moral, a sujeira espiritual, que você tem de estar sempre nas mãos de Deus, purificada por Ele, para ser uma bênção. Um outro texto ainda, está em Isaías 6, 4 a 8. Vejam este texto, nós vamos ler assim, e como vocês estão cansados, sentados há muito tempo, vamos ler em pé. Eu vou pedir agora às irmãs, que sejam as primeiras a ler. Não, é Isaías 6, de 4 a 8. Ele, depois da morte de Uzias, etc., Isaías foi ao templo. E lá ele estava, ele viu algo extraordinário. Eu vou ler o primeiro versículo. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Deus falava na igreja, no templo de Salomão. E o templo se encheu de fumaça. Leiam agora as mulheres o 5. Eu vou pedir que leiam outra vez, substituindo homem por mulher. É voz feminina. Então, vocês vão ler assim. Então, perdida. Lábios impuros. Então, o que Deus fez em resposta a essa oração? Olha o que fez um anjo. Reparem, leiam os homens. Então, vejam que terrível isto aqui. Leiam as mulheres o 7º. E agora todos vamos ler juntos o 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim.
Meus irmãos, é assim que nos colocamos na mão de Deus. Ele nos purifica, no meio de uma geração corrompida e perversa. Ele nos prepara para ouvir a voz de Deus e seguir a sua vontade. Quero sentar-se. Mas há um outro texto ainda. Olha, um cântico, quanto texto sugere. O outro é Mateus 5, 13 a 16. Olha que coisa linda. É o Sermão do Monte. Vejam que coisa linda é este texto. Agora, nós vamos ler outra vez, alternando. Vejam Jesus falando. Em vez de vocês lerem, vocês são, vamos dizer, nós somos. Vamos dizer, nós somos o sal da terra. Se os Nós somos a luz do mundo. Então, nós vamos ler assim a última parte. Assim brilhe também a nossa luz, certo? A luz de vocês, portanto, a nossa luz. Vamos ler assim? Assim brilhe também a nossa luz diante dos outros, para que vejam as boas obras que nós fazemos e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Vejam que coisa linda, nós somos a luz do mundo. E a luz ilumina a gente, ilumina os outros, ilumina o que fazemos, as palavras que proferimos, os atos que praticamos. Então, nós somos essa luz. Mas ainda é um texto que eu quero lembrar, que a mesma canção lembra, Mateus 5, 24. Vamos ver este texto? Olha, espere, é o seguinte, antes, há um contexto. Jesus diz assim, se você for ao templo, entregar a sua oferta, e se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a oferta, não entregue, deixa ali, guardado, em mãos do sacerdote, quem sabe, do levita, deixe diante do altar a sua oferta, e primeiro reconcilie-se com seu irmão. Olha, a reconciliação e a paz dos nossos relacionamentos, isso é fundamental. Jesus disse, nisto saberão todos que vocês são meus discípulos, e vocês se amarem uns aos outros. Nós temos que nos perdoar, não podemos guardar mágoa, ressentimento, com ele eu não falo, com ela não falo, não quero saber. Não, você perdoe, o perdão dá vida, gente. Eu quero dar esse segredo a vocês. Eu não tenho mágoa de ninguém. Pastor, nunca ninguém me ofendeu. Ofendeu. O que o senhor fez? Perdoei. Perdoei quando ele ou ela pediu perdão? Não. Perdoei na hora. Senhor, tem misericórdia dele ou dela. Se ele se confessar diante de Deus, será perdoado. Não guarde ressentimento. Você ficará velho, ficará feio. Porque o ódio enfeia a gente. Ele fica muito mal-humorado. Gente, um jovem alegre é irresistível. Um jovem, por exemplo, eu fiquei impressionado com um jovem no restaurante que nós comemos, um restaurante simples. Eu sempre tomo um cafezinho após o almoço, sempre em casa. É a única hora que eu tomo café. Então, terminado o almoço, sentiu vontade de um cafezinho. Eu perguntei ao rapazinho, olha, haveria um cafezinho para a gente tomar, um café pequeno. Olha, não tem aqui, mas eu vou arrumar. O menino saiu rapidamente, foi lá, trouxe 2 copinhos para mim e meu filho, pastor Daniel, que estava comigo. Café quentinho, café fresquinho, café bom. Trouxe com um sorriso. Gente,
este ser prestativo, ser eficaz, ser dedicado, ser sorridente, é uma bênção. Quando eu vou ao mercado fazer compras, durante 50 anos, minha esposa é que fazia as compras no mercado. Há 18 anos, eu que faço. Eu, depois de ter o carrinho cheio, eu ando por toda a extensão do mercado procurando uma caixa sorridente. Eu não paro em uma caixa de gente de cara feia. Não paro, não. De jeito nenhum. Quando eu vejo uma sorridente, aí eu chego e digo, sabe por que eu escolhi essa caixa? Escolhi você, que você sorri. O mundo precisa de um sorriso, de alegria, não de gente carrancuda, feia, com raiva da vida. Se eu fosse rico, eu conto a elas, eu gastaria toda a minha fortuna dando dentes aos desdentados, para que possam rir, porque o desdentado ri assim. Ele não pode rir, porque os dentes ajudam a gente a rir. Coisa boa, não? Seja dente postiço, seja prótese, seja dente implantado, mas que seja dente e trate de rir. O mundo é carrancudo demais. Precisa de uma juventude sorridente e feliz com Jesus. Como dizia um hino do cantor cristão, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sim, meus irmãos, o outro texto ainda está em 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Tudo isso numa canção. Vejam só. Ora, eu leio agora e vocês prestem atenção. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. Vejam mais o que diz Paulo, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Adiante ele vai dizer, reconciliai-vos com Deus. Nós somos reconciliadores, nós construímos pontes sobre as águas, nós construímos pontes e não muros, nós aproximamos pessoas, na nossa classe, na universidade, no trabalho, nós unimos as pessoas. Eu não posso ver duas pessoas brigadas, eu quero trabalhar para reconciliá-las. Somos reconciliadores, amém? Somos. Meus irmãos, um outro texto ainda, e já estou terminando, é Romanos 14, 1. Romanos 14, 1. Olha o que diz Paulo. Acolham quem é fraco na fé. Acolher, receber em casa. É compartilhar um bem, um cafezinho, uma bebida fresca, um suco. Como é bom a gente receber em casa. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Precisa discutir. Mostre o amor de Deus e fale do amor de Deus se necessário. Porque a sua evidência de amor é tão grande que a pessoa ficará impressionada. Você é uma pessoa diferente. Qual o seu segredo? É Jesus na minha vida. Ele que faz diferença. Outro texto ainda é capítulo 15, versículo 7. Romanos, capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolher é receber em casa, é receber no abrigo de nossa família, é receber aquele que está sofrendo. Acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês, para a glória de Deus. E finalmente, o último texto está em Hebreus 13, 2. Vamos ler este texto. Eu peço que vocês leiam. Leiam este texto bem forte. Não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolher o irmão. Hospitalidade é a disposição de levar para o hospital, é isso? É isso?
Não, é receber em casa, receber bem. Receber bem. Meus pais eram grandes, digamos, anfitriões, recebiam bem as pessoas. Eu aprendi isso deles. Meus avós também eram. Temos que receber bem as pessoas. Então, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Vocês sabem que Abraão, segundo uma lenda hebraica, ele tinha uma tenda com 4 portas. Para ele ver para um lado, para o outro, para frente, para trás, e aqueles que passavam pelo deserto, ele chamava a entrar. E Abraão até hospedou anjos, que trouxe promessas de Deus para o coração dele. Meus irmãos, é isto. O hino que nós vamos cantar é de Aline Barros. Sonda, meu Deus. Vamos cantar esse hino, e eu vou dar umas paradinhas durante o hino. Mas esse hino é muito bonito. Esse hino é precioso. Eu gosto de cantá-lo. Vejam que eu canto também os cânticos, não só os hinos. Mas os cânticos bons, que tem teologia, tem verdade, tem ética, tem compromisso. Então, vamos cantar em pé. Este hino vale cantar em pé. Vamos cantar nesse instante. Eu disse ao pessoal da música, olha, eu preciso do hino dessa jovem, que foi prêmio, não é, internacional, não foi? Reparem que o hino diz: enche-me, de modo que isso haja a tua presença em mim, o teu poder em mim. Quando estamos cheios de Deus, do Espírito de Deus, nós revelamos o amor de Deus, revelamos a bondade de Cristo, impactamos o mundo. Quantos jovens têm feito isso? Eu já li sobre missionários. Houve um grupo missionário que foi para a África, e com alguns pregadores já experientes, curso teológico, mas um jovem simples, foi o mais querido de todos os africanos, pelo amor que demonstrou pelas pessoas. Nós temos que amar as pessoas como Jesus as ama. Agora, este cântico diz: eu quero ser como abrigo no deserto. Eu já subi o Monte Sinai 2 vezes. A gente sobe à meia-noite, tarde da noite, é frio. Durante a noite o deserto é muito frio, durante o dia muito quente. A gente sobe, cansa muito a subida. A gente sente
subir de dia um calor muito grande, precisa de algo fresquinho. Existem então as tendas, os barracos, as lojinhas que servem suco, servem bebidas agradáveis, não alcoólicas. Não servem bebida alcoólica lá. E a gente então bebe, se sente reanimado para continuar. Quando está frio, muito frio, há pessoas que tremem. A gente sente falta de ar na subida do Monte Sinai. Mas aqueles abrigos recebem a gente com uma bebida quente, um chá delicioso. A gente toma. Meus irmãos, nossos lares, nossas casas, nossas igrejas devem ser como abrigos do deserto. Este mundo virou um deserto. Precisamos de transformar nossas casas num ponto de apoio para a maratona ou a grande jornada da vida. Que nossos lares sejam como de Abraão, olhando por várias portas para ver quem precisa de acolhimento e recebendo. E vocês, como jovens, podem ter uma possibilidade enorme de atrair pessoas para Jesus. Eu quero ser como uma flecha que acerta o alvo. Vocês têm que ter objetivo. Você precisa ter um alvo na vida. Servir a Deus, amar a Deus, usar a sua profissão para servir a Deus, seja qual for ela. Eu quero acertar o alvo. Interessante que errar o alvo é também palavra hebraica para pecar. Errar o alvo é pecar, deixar de cumprir o propósito de Deus. Eu não quero errar o alvo, quero acertar o alvo. Eu quero te servir em qualquer tempo, qualquer hora. Aí é difícil. Se o pastor chamar você de madrugada para a visita de um jovem que está em crise, você vai? A gente prova alguém, é uma chamada na madrugada. Já acordei muitas vezes. Meus irmãos, cantemos este hino outra vez, bem forte. E Deus vai responder esta canção, porque é uma oração essa canção. Vamos cantar de novo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só de mim. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como onde sobre as águas, como abrigo no deserto. Acha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar.
esta canção foi só cantada? Ou esta oração você está fazendo realmente e quer ser usado ou usada por Deus? Se você tem esta atitude, este propósito de servir a Deus, de ser purificado por Ele, de servir a Ele, de promover o seu reino, de ser um farol que brilha na escuridão desta noite, de ser uma ponte sobre as águas, de ser uma flecha que acerta o alvo, de servir em qualquer tempo, em qualquer lugar. Deixe o seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Um jovem de 91 anos, orando com jovens de 20, de 15, de 18 anos. Vamos orar ao Senhor. Sim, é significativo que seja ajoelhado sobre esta expressão, não é? De frutificação para a glória de Deus. Venham todos para frente e dedicam a sua vida, oram de verdade, não apenas os lábios, mas com o coração, uma atitude de consagração ao Senhor. Podem vir mais à frente, podem subir o púlpito aqui, podem subir aqui. Os que querem subir, podem seguir. Se querem vir a ser pregadores, pode subir aqui. Deus vai fazer de você pregador. Pode vir. E você pregadora também. Mulher também prega. Podem vir. Que Deus abençoe. Podem subir, gente. Eu quero que todo mundo que foi tocado pelo Senhor, que fez esta oração, venha. Eu não quero que você guarde esse propósito. Esta mensagem não foi apenas um exercício de canto, não foi um exercício estético, mas um compromisso ético para a glória do Senhor. Amém?